Bom dia, prazer ter aqui vocês nessa manhã aqui com a gente, nesse evento. Eu sou o Adriano, responsável pela área de, aqui a gente chama de Financial Lines, mas é a área que inclui riscos cibernéticos. Então, realmente é um prazer receber todos vocês aqui. Uma lista seleta de clientes que a gente escolheu com muito carinho para fazer esse convite. Na manhã de hoje, a gente vai falar sobre um tema que, sem dúvida nenhuma, talvez seja o tema mais falado na mídia hoje em dia, que é o ataque cibernético, o risco cibernético. E é interessante a gente parar para pensar que há um pouco tempo atrás não se falava tanto disso, né? E acho que os dados das empresas, as informações dos seus clientes, passaram a ser, sem dúvida, o ativo mais importante, né? Acho que mais importante até do que outros ativos que a empresa tem, a informação, o dado, acho que passou a ser o ativo mais importante, né? E aí a gente faz uma brincadeira aqui para começar a nossa largada. E aí imaginem vocês, o assunto não é novo, mas vale recapitular. Dia 12 de janeiro de maio de 2017, vocês chegam no escritório de vocês e se deparam com essa tela aqui, né? Para quem não está familiarizado, essa aqui é a tela do WannaCry, o maior ataque cibernético já havido na história. E é interessante a gente parar para perceber que o hacker ele não é um sujeito de todo mal. Ele coloca aqui algumas coisas interessantes. Se vocês pararem para olhar, ele coloca assim: se você tiver dúvida do que fazer, contacta-us. Você pode ligar para ele, pode mandar mensagem, pode fazer uma interlocução. O que eu faço? E aí está ali dizendo que você tem um tempo estimado para resolver o problema dele, que é pagar a quantia que ele pede para desbloquear o teu sistema, o teu computador. Parte mais legal, eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala tem uma carteira de Bitcoin. E agora está até variando, eles não pedem mais nem Bitcoin, eles já pedem outros, né? Outras criptos, Monero e assim por diante. Então, todos aqui têm uma carteira de Bitcoin e vão fazer a transferência rapidamente para liberar o acesso dos computadores. Estou certo, né? Certeza, com certeza, claro. Bom, enfim, não sabendo o que fazer, vocês vão contratar, sem dúvida, uma empresa especialista para desbloquear os computadores, tentar fazer toda a verificação das travas e, por favor, né, não vão pagar esse resgate, né? Acho que o primeiro alerta que a gente dá é esse. Para vocês saberem, o WannaCry ele afetou 230 mil computadores em 150 países. E o prejuízo estimado pós-WannaCry foi de mais de 7 bilhões de dólares. E vem da onde essa história, né? Acho que também outra informação importante é que muitos não sabem que no ambiente da internet, das coisas, a gente tem 96% no underground da internet. Então, você tem ali uma pequena quantidade de tráfego legal, que é provavelmente o uso comum dessa sala. O Google, o Yahoo, as transações que a gente faz, os acessos a e-mail e assim por diante. O resto está localizado na Deep e na Dark Web. Vocês sabem o que é a Deep e a Dark Web. A Deep Web e a Dark Web são ambientes na internet onde há uma troca ilegal e criminosa de informações. Então, até é interessante a gente passar aqui para mostrar para vocês. E, de novo, né, a gente fala aqui em tom de sátira, mas não tem graça nenhuma, porque o assunto é super sério. Mas vocês podem, por exemplo, lá na Dark Web e na Deep Web, comprar tarjetas de cartão de crédito, números de seguridade social nos Estados Unidos. E se você pagar um pouco mais, você pode comprar um ataque cibernético, pode comprar uma AKR-15, uma AK-47, uma R-15, armas, de uma forma muito fácil. Basta vocês instalarem um BitTorrent no computador de vocês, que é um aplicativo que acessa esse ambiente subterrâneo da internet, que vocês têm acesso a coisas que vocês jamais imaginam. Por 25 mil dólares, você pode comprar um assassinato de uma pessoa política conhecida. Tá? Mais legal de tudo, você pode ver se o cara é bom. Quando você acessa, ele está classificado. Então, ele está lá. Ele é 3 de 5 estrelas, ele é 4 de 5 estrelas. Né? Tem que ver se ele é um profissional competente e responsável. Até porque, né, essa história é tão louca que tem uma pesquisa que mostra que as drogas melhoraram em UK por conta da Deep Web. Porque o usuário comprava a droga era entregue, ele classificava a droga e voltava a comprar daquele mesmo vendedor, óbvio, né? Em 2017, a Aon realizou mais uma pesquisa global sobre os principais riscos que atormentam a vida dos executivos, né?
E, pela primeira vez, dentro dos top 5, o risco cibernético apareceu nessa pesquisa, o que é super relevante. E isso ela foi feita antes do WannaCry. A gente acredita que se ela tivesse sido feita posterior ao WannaCry, sem dúvida ela estaria aí nas top 3. Tá? Isso para dizer o quê? Para dizer que o cenário está mudando. Acho que o risco cibernético antes, né, qual que era a principal preocupação? O risco político, risco econômico, passa a ser o risco cibernético como um dos principais tormentos aí dos executivos. Tá? E aí, antes de dar continuidade aqui na palestra, eu quero deixar uma colocação para vocês, que a gente fala que nesse assunto, né, de ataques cibernéticos, a pergunta não é se vai acontecer na empresa de vocês, mas quando vai acontecer na empresa de vocês. Isso se já não aconteceu e provavelmente vocês não sabem. Né? Para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, eu gostaria de chamar o nosso especialista em risco cibernético no Brasil, Marco Mendes. E espero que esse evento seja muito instrutivo para vocês, porque é a intenção do evento. Tá? Bem, o Adriano falou na apresentação dele, na última apresentação dele, sobre essa questão do crime que acontece nas camadas baixas da internet e de como esse assunto tomou relevância nos últimos anos, né? E como isso vem preocupando e tirando o sono dos CEOs, reflexo na nossa pesquisa Aon. Tá? E o que eu acho mais interessante sobre esse assunto, né, o que eu acho mais interessante sobre esse aspecto do assunto em específico é o seguinte: esses hackers, esses criminosos, eles se conversam. Em algum ponto, eles compartilham informações. Então, se eu sou uma escola, se eu sou um hospital, se eu sou uma faculdade, se eu sou uma indústria, se eu sou uma empresa de prestação de serviço, quem quer que eu seja, e descobre uma vulnerabilidade na minha rede, no meu sistema, na minha proteção, na forma como eu lido com meus dados e com a minha informação, se descobrem essa informação, se descobrem essa falha, e eles podem compartilhar com os demais criminosos, eles vão compartilhar. Então, ao longo dos últimos 5 anos, desde quando a gente começou a comercializar o produto, e o produto de seguro cibernético, o cyber insurance, que a gente tem tentado encontrar formas de ajudar a comunidade dos empresários do Brasil a encontrar a melhor solução para se preparar. E a gente chegou à conclusão de que não existe a melhor solução, não existe uma solução única, não existe um standard, não existe algo que eu posso fazer pontualmente na história da minha empresa e para sempre eu estou resolvido com isso. Esse é um trabalho contínuo, esse é um trabalho que deve ser feito no dia a dia da empresa, esse é um trabalho que deve ser feito em parceria com o TI, em parceria com o time de segurança da informação, envolvido CEOs, CFOs, envolvido o board da companhia. Para quê? Para que a empresa esteja preparada. Como o Adriano disse, vocês vão ser atacados. Toda empresa é suscetível a um ataque. Ela é um alvo possível, ela é um alvo que ele pode ser atacado, sim. Ela é uma empresa que pode eventualmente apresentar uma vulnerabilidade. E a melhor maneira de lidar com isso é estar preparado. Quem aqui já imaginou, num dia, sofrer um ataque cibernético, alguém bate na sua porta e você não sabe o que responder, você não sabe o que falar, você não sabe o que reportar para o mercado? Você é uma empresa, está pensando em abrir capital, você abre o capital, de repente um vazamento de dados inexplicado. Como que fica o preço das suas ações? Como que ficam as reclamações dos acionistas? Você é, por exemplo, uma startup, está crescendo, está se desenvolvendo, está criando corpo, está buscando investimento, está buscando aplicações, e, de repente, por conta de uma fragilidade mal explicada, ou para a qual você não estava preparado para responder, você não conseguiu vender a sua ideia. O que a gente tenta fazer aqui hoje para vocês é ser uma ponte. Nós, Aon, queremos ser uma ponte. Uma ponte para que vocês entrem em contato, para que vocês encontrem soluções, para que vocês possam endereçar esse assunto, endereçar esse problema e resolvê-lo, e se preparar, e estar pronto. Porque esse é o único caminho possível e aceitável para lidar com riscos cibernéticos. Eu peço a vocês que, após o evento e após os exemplos que vão ser dados e após as conversas que vão ser feitas, estressem cada vez mais
os tipos de ataque e a forma como eles podem afetar a sua empresa. A mera alegação de um ataque pode danificar permanentemente a imagem da sua empresa. Eu estou falando de uma alegação. Às vezes a empresa está plenamente preparada, sabe como lidar com o assunto, sabe se reportar ao mercado, mas, infelizmente, uma mera alegação manchou o seu nome. Então, o risco cibernético hoje é top of mind dos executivos, é top of mind das empresas, deve ser uma preocupação para vocês, e é por isso que hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. E como a gente entende, que essa é uma tarefa multidisciplinar, a gente trouxe aqui hoje alguns especialistas para conversar com vocês. O nosso primeiro painel é um painel para falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vai ser um painel um pouquinho diferente do que vocês têm acostumado a ver. Por quê? Nos últimos meses, com a euforia da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês se encontraram em eventos e mais eventos, em artigos, em reportagens falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que em algumas vias é até muito semelhante à GDPR, né, a famosa GDPR. Então, conhecimento sobre a lei de alguma forma está difundido. Mas a gente sabe que ainda restam dúvidas, que ainda restam questionamentos, e para isso a gente queria fomentar aqui com vocês um Q&A. Tirem suas dúvidas, perguntem, entendam um pouco mais os pontos que vocês não entendem. E para me ajudar a fazer isso, eu vou convidar ao palco aqui o Maurício Bandeira, que é o nosso gerente de linhas financeiras. E vou convidar também o Renato Leite, que é especialista em privacidade e proteção de dados pelo Batista Luz Advogados e membro do Privacy Hub. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem esse primeiro painel. Maurício, com você. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Renato, obrigado pela presença. Tá, então, bom dia, pessoal. Tá, obrigado, Maurício. Obrigado, Wei. Acho que eu vou me apresentar um pouco. Eu sou sócio do Batista Luz Advogados. Coordeno a área de privacidade e proteção de dados no escritório. Mas o tema de privacidade e proteção de dados e a lei já me é bem caro. Então, acho que eu tenho trabalhado ativamente na discussão e ajudei um pouco na redação da própria lei nos últimos 8 anos. Então, acho que até passar um overview, até um contexto político, para a gente saber que essa não foi uma lei que caiu de paraquedas aqui no Brasil. Então, a lei que foi aprovada agora no dia 14 de agosto, último, ela passou por 8 anos de discussão. Na verdade, foram 2 consultas públicas, foram mais de 2.500 contribuições, atores nacionais e internacionais. Nós tivemos... O próprio governo americano enviou pessoas que vieram literalmente da Ásia para cá, só para ajudar a discutir esses temas. Nós tivemos comissões especiais na Câmara dos Deputados, 13 audiências públicas. Eu tive a oportunidade de participar de 6 dessas audiências públicas. Só que nós tivemos alguns elementos que realmente aceleraram o trâmite dessa lei no último semestre, vamos falar assim. Nós tivemos, acho que são 4 grandes pontos que acho que um deles até ele faz uma intersecção muito interessante com alguns dos comentários que foram feitos no primeiro painel. Então, um deles, claro, Maurício, foi a GDPR. Então, com a aprovação e a entrada em vigor da Regulamentação Europeia de Proteção de Dados no último dia 25 de maio último, que tem aplicação extraterritorial no Brasil, ou seja, empresas brasileiras, mesmo que ainda tenham sede na Europa, tiveram que se adaptar, houve a necessidade de estabelecer um panorama regulatório adequado aqui no Brasil. Um outro ponto, e aí eu vou depois fazer uma intersecção, foi o caso Facebook Cambridge Analytica. Então, a empresa Cambridge Analytica, que provê os seus serviços em diversos mercados, no mercado da União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e provavelmente teve uma atuação muito grande na eleição do presidente Donald Trump e na saída do Reino Unido da União Europeia. Ela já estava prestando serviços aqui no Brasil, ela tinha sede ali na Faria Lima, inclusive, e iria atuar agora nesse pleito eleitoral que realmente tem essa sua primeira etapa agora nesse domingo. A forma como a Cambridge Analytica utilizava dados pessoais coletados através de redes sociais, como Facebook e outras formas, para tentar alterar o comportamento e a intenção de voto das pessoas, preocupou bastante os parlamentares brasileiros. E aí, outra bandeira foi levantada. É necessário que nós tenhamos regras adequadas que tratem não só sobre segurança da informação, riscos cibernéticos, mas também no uso adequado de dados pessoais.
E aí essa discussão foi levada ao Planalto, claro, também virou um assunto de mídia, os parlamentares queriam aparecer na televisão, e aí tudo que levantava, colocava Facebook e qualquer outro parlamentar, todo mundo assistia. Um terceiro ponto foi a intenção do Brasil de entrar no grupo econômico da OCDE. E realmente o Brasil conseguiu, mas não sei para quem acompanhou, antes de ontem, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que o Brasil efetivamente faz parte das discussões do Digital Trade Agenda da OCDE para poder adotar alguns dos seus guidelines. E os guidelines da OCDE existem desde 1980, justamente para transferência internacional de dados. O Brasil não tinha, por não ter uma lei geral, não estava adequado no mesmo nível de proteção, não podia submeter esses guidelines. E o último ponto que ajudou na aceleração do trâmite no último semestre foi justamente a tentativa de alteração da lei do cadastro positivo. Então, a tentativa de alteração da lei do cadastro positivo colocaria automaticamente os dados de mais de 30 milhões de brasileiros em um banco de dados. E a negociação que aconteceu foi a seguinte: a gente não vamos aceitar, quando eu falo sociedade civil organizada, especialistas, em contraponto a representantes das instituições financeiras, disseram não faz sentido inserir automaticamente os dados de 30 milhões de brasileiros economicamente ativos, sem que hajam regras adequadas que garantam a eles um controle e um uso adequado sobre seus dados. Rodrigo Maia vestiu essa camisa e isso nós vamos ajudar. E aí nós tivemos umas disputas em paralelo no Senado e na Câmara dos Deputados, que resultou na aprovação da lei que era o PL 5276, que estava anexado ao PL 4060, e a aprovação da lei geral. Apesar de 8 anos de discussões, esse trâmite acelerado no último semestre teve algum impacto. A lei tem algumas falhas. A gente escuta muito, a lei brasileira é muito parecida com a GDPR. Ela é bem diferente da GDPR. Assim, eu tive a oportunidade, Maurício, de quinta-feira da semana passada, fazer uma transmissão, um vídeo com o European Data Protection Supervisor, é o órgão máximo da Europa para fim de discussão de regras de proteção de dados. E eles têm um monthly roundup meeting para saber os desenvolvimentos de leis de proteção de dados no mundo. E na quinta-feira passada eu tive a oportunidade de apresentar sobre as convergências e divergências da GDPR e a lei brasileira, junto com o Giovanni Gincarelli, que é o European Data Protection Supervisor, o cara que supervisiona toda a parte de proteção de dados da Europa. E, basicamente, foram listados 48 pontos de diferenças entre a lei brasileira, entre a GDPR e a lei geral. Então, eu escuto de alguns clientes: mas eu já fiz todo o processo de conformidade com a GDPR. Tá ok? Mais ou menos. Outro que a gente escuta bastante: eu sou ISO 27001, 27002, então tá tudo certo. Não poderia estar mais errado. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de segurança dos dados, mais ligado a questões como confidencialidade, como disponibilidade, como integridade, como não oponibilidade das informações e até mesmo princípios da accountability, que seria o registro demonstrável de tudo que foi feito. Questões como limitações de uso dos dados, direitos de acesso, direitos de correção, princípio da finalidade, princípio da necessidade, outras obrigações que estão oriundas não estão presentes em questões técnicas como de ISO e outros padrões internacionais de segurança da informação. Então, proteção de dados, proteção de dados pessoais, ela engloba muito mais do que segurança da informação. E aí eu vou até dar um contexto para pegar o caso que foi falado aqui. O Marco falou muito de ataque cibernético. Então, é necessário tomarmos as medidas adequadas para quando eventualmente acontecer um ataque cibernético, porque eles vão acontecer, dados vão vazar, não é se vazar, é quando eles vão vazar. A gente brinca, tenho a oportunidade de ministrar vários cursos sobre isso, e a gente brinca: another day, another breach. Então, passa os dias, você tem um novo vazamento de dados. Só que, quando a gente fala de uso indevido dos dados, isso vai muito além dos vazamentos. Vamos analisar 2 casos aqui para poder colocar em contexto. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica foi vazamento de dados?
Alguém aqui lembra como é que aconteceu o caso da Cambridge Analytica e Facebook? Desculpa? E os testes, aquele velho e bom teste que não precisa levantar a mão quem já fez, tá? Aquele teste lá para saber qual é o seu signo adequado ou como eu vou parecer daqui 30 anos. Tá? Na verdade, foi um teste de personalidade e psicometria chamado This is Your Digital Life, em que simplesmente um pesquisador da Universidade de Cambridge, o nome Cambridge Analytica não é porque ele era pesquisador da Universidade de Cambridge, não tem qualquer ligação com a universidade, é bom frisar isso. E ele desenvolveu um aplicativo em que as pessoas conectavam ao seu perfil na rede social, tinha uma política de privacidade, bonitinha. A gente utiliza até em sala de aula. Dizia, os dados que serão coletados são esses, para essa finalidade, seus dados serão utilizados para fim de pesquisa acadêmica. Textbook, melhor do que 99% das políticas de privacidade, quase todos os sites do Brasil. Os dados foram coletados, a priori, com autorização de todo mundo. Eu queria saber qual eram dos 12 tipos de personalidade, qual era a personalidade com qual eu estava mais adequada. Então, sei lá, eu sou aquariano, então eu quero mudar o mundo. Descobri lá. Tinha alguns pontos aqui. A autorização que foi dada, conectar o teste de psicometria com o perfil na rede social do Facebook, no caso, e não era... A empresa também acabou que coletava dados de outros lugares, ela também permitia a coleta dos seus dados e a coleta dos dados de todos os amigos daquela pessoa. Então, aquelas 300 mil pessoas que fizeram o teste do This is Your Digital Life, na verdade, permitiram a coleta dos dados de mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Até aí, estava tudo direitinho dentro da política de privacidade, não houve vazamento algum, não houve ataque cibernético, não houve incidente de segurança de informação, não houve falha no sistema, não houve um hacker, não houve ninguém que pegou aquelas bases e simplesmente colocou à venda em um fórum no mercado ou colocou como um ransomware. E eu já vou fazer um contraponto com tudo isso. Só que aí esse pesquisador, depois de um tempo, ele foi contratado por uma empresa, realmente é uma empresa de marketing político, e essa empresa adquiriu junto com ele essa base de dados e começou a utilizar esses dados para microtargeting. Então, a empresa tinha um lema que era data-driven e, basicamente, ela dizia que, através de dados daquelas pessoas, ela poderia alterar o comportamento delas, enviando conteúdo especificamente para aquelas pessoas. Exemplo do que efetivamente aconteceu. Enquanto nós tínhamos um debate presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton, algumas pessoas estavam se manifestando especificamente no Twitter e em redes sociais a favor da Hillary. Ela, por exemplo, falava, e esse foi exatamente o que aconteceu, ela falava sobre apoiar os pescadores na Filadélfia, dizendo que ia trazer benefícios a eles. E simplesmente era enviado especificamente para essa pessoa que concordou com o argumento da Hillary Clinton um conteúdo, não era nem falso, a gente não está falando de fake news, que poderia alterar a percepção dessa pessoa com relação à candidata e mudar o seu voto. Bem, o resultado aí foi a eleição do Donald Trump. Mesma coisa aconteceu dos pescadores também com relação à saída do Reino Unido. Quando nós tínhamos as discussões que a saída do Reino Unido ia ajudar os pescadores na parte sul do Reino Unido, aquela parte ali perto da Normandia, aquela parte bem bonitinha, né? Aquela praia bonita, igual a Fortaleza, minha terra natal. E aquilo ali dizia, vai ter um impacto. Esse exemplo da Cambridge Analytica, que levou à desvalorização de mercado da empresa em mais de 50 bilhões de dólares, não foi um vazamento de segurança de informação. Todavia, voltando para a LGPD, o nosso artigo 46 a 48, que fala de padrões de segurança da informação e fala de dever de notificação, ele entende, Maurício, que os incidentes eles não são só vazamentos. Todo e qualquer uso inadequado dos dados pode ser que tiver um impacto na vida das pessoas, um impacto na empresa, nos seus titulares, poderá ser considerado um incidente e, portanto, ele dá ensejo a uma série de procedimentos, inclusive de notificação para os titulares e notificação também para o mercado. Então, quando a gente está falando aqui de uma lei geral de proteção de dados, voltando para a sua pergunta, ela visa proteger o cidadão também contra esse caso e
Agora, recentemente, quem viu semana passada o que aconteceu com o Facebook? O Facebook está numa... Né? De novo na mídia. De novo na mídia aqui, né? Então, nós tivemos agora, na semana passada, agora sim, um incidente de segurança da informação, em que os dados de mais de 90, potencialmente 90 milhões de usuários do mundo estiveram completamente expostos. Tá? Não existe... Ontem eu estive com o pessoal do Facebook conversando sobre esse tema e outros, e não existe até agora nenhum conhecimento que alguma pessoa, algum hacker, realmente foi um grupo que fez isso, teve acesso a informações. Mas informações não só do Facebook, mas de todo e qualquer outro aplicativo que utilize o Facebook Connect. Por exemplo, Tinder. Reportagem da Wired, que saiu ontem, falando das suas músicas aos seus relacionamentos, todos estão totalmente expostos na internet. Se você foi uma das pessoas que, de quinta-feira para hoje, teve automaticamente a sua conta no Facebook deslogada, não sei nem se existe essa palavra, mas deslogada, pediu lá para você colocar suas credenciais, provavelmente você teve as suas credenciais vazadas na internet. E através dessas credenciais, quem tiver acesso a elas pode ter acesso a não é só a sua conta no Facebook, todo e qualquer aplicativo. Desde se você utiliza o Netflix e conecta o Facebook, se você utiliza o Spotify, se utiliza o Tinder, Instagram e qualquer outro, pode ter acesso. Tá? Ontem à tarde, a Autoridade de Proteção de Dados da Irlanda iniciou o procedimento de investigação contra o Facebook. Alguém chuta o valor? Alguém viu? Eu vi, mas não vou falar. Tá bom. 1,6 bilhão de euros. Um processo judicial de 1,6 bilhão de euros, porque a GDPR ela determina que multas de até 20 milhões de euros por incidente de segurança da informação. Não sei o número de cidadãos europeus, provavelmente deve ter sido informado, porque... E aí o Facebook ele foi até diligente no sentido que ele tomou conhecimento do incidente na terça, na quinta ele notificou a autoridade irlandesa e ele colocou na mídia e notificou também os titulares. Eu tive alunos meus que receberam notificação direta do Facebook dizendo o que tinha acontecido e o que estava sendo feito para remediar. Então, quando a gente fala de lei de proteção de dados, a gente está falando de um espectro gigantesco. E quando a gente vai falar de aspectos de incidente, que vai envolver medidas para remediar esses usos, eles vão muito além de ataque cibernético. Então, é preciso se preocupar com todos esses elementos. Renato, rapidamente, você falou bastante sobre a questão de aplicabilidade da lei e dado pessoal. Você poderia falar quem efetivamente tem essa aplicabilidade, quais são, enfim, né, os entes, as pessoas, como que é essa aplicação da lei e o que é dado pessoal? Então, lei geral. Engana-se ou não está totalmente correto quem ainda fala que o Brasil não tem leis de proteção de dados. Nós temos, para quem tiver curiosidade, lá no site do Privacy Hub, nós temos um material em que a gente tabelou as principais leis que regulam de forma direta ou indireta o uso de dados pessoais no Brasil. Então, a última vez que a gente contou, tinham 46. Só no âmbito federal. Para seguir. Então, o que nós temos no Brasil são várias e várias leis de proteção de dados que regulamentam setores específicos e que se aplicam a situações determinadas. Isso é bom e é ruim. O modelo americano é desse jeito. Tem muita gente que defende o modelo americano. Mas isso traz alguns problemas. O problema é que muitas vezes essas leis entram em conflito. Então vamos imaginar, por exemplo, um aplicativo de saúde, como nós temos vários de diagnóstico, agendamento de consulta, e que permite você enviar os seus exames por ele, e ao mesmo tempo você faz o pagamento da consulta, o pagamento da transação por ele. Só nesse caso se aplicam umas 5 leis diferentes. E muitas vezes essas leis trazem conceitos diferentes entre si, que não conversam. Até mesmo o conceito do que é um dado pessoal, porque uma lei de proteção de dados, ela defende dados, ela regulamenta o uso de dados pessoais. Marco Civil da Internet,
que todo mundo fala no serviço, ele se aplica a serviços de internet. Ele não vai se aplicar para a padoca aqui do lado. Ele não vai se aplicar necessariamente para os serviços de seguro. Ele não vai necessariamente se aplicar à transação financeira que nós temos na instituição bancária, até onde ela acontece de forma offline. A lei geral ela veio, portanto, para preencher, dirimir esses conflitos, ou seja, harmonizar a coxa de retalho de um terreno altamente pantanoso regulatório que ainda existe hoje no Brasil. Ela veio preencher algumas lacunas e trazer flexibilidade. Então, conversando com várias empresas, poxa, essa lei veio complicar. Mais uma lei, né? Aquela lei no Brasil, que a gente, poxa, eu vou ter. Essa lei ela veio muito para ajudar. Ela traz hipóteses de tratamento e uso adequado dos dados muito mais flexíveis e adequados do que nós temos hoje. Eu vou dar aqui, a gente ia até entrar sobre isso, mas o Marco Civil na internet, ele só permite usar dados pessoais por meio de consentimento. Aquela política de privacidade que todo mundo lê, né? Tá? A gente brinca no escritório, a gente lê porque a gente é pago para escrever aquelas políticas. Mas, na nossa lei, nós temos várias e várias outras hipóteses que permitem o tratamento. Então, uma lei geral, portanto, ela se aplica a toda e qualquer situação econômica, comercial, com interesses comerciais, com algumas exceções, em que há a coleta, o uso e o tratamento de dados pessoais, no âmbito online, no âmbito offline, no âmbito público, no âmbito privado, independente do setor da economia, do setor do mercado, independente do seu modelo de negócio. Se você é uma seguradora, se você é uma empresa aérea, se você é um hospital, se você é um banco, se você é uma rede de supermercados, se você tem um aplicativo, se você tem um grande varejista online ou offline, se você é apenas uma empresa e tem os dados, não vende nada, você não tem relação de consumo qualquer, mas você tem os seus colaboradores, os dados dos seus colaboradores também se aplicam. O endereço e-mail, por mais que ele seja, por exemplo, um dado corporativo de propriedade da empresa, ele também é um dado pessoal. Então, ela é uma lei que realmente é tanto que a gente fala que poucas são as leis que têm uma abrangência de aplicação tão grande, que vai ter um impacto tão grande no direito. Basicamente como um Código Civil teve. E aí definir, tudo bem, eu tenho que entender o que é um dado pessoal. A lei ela determina que dado pessoal é toda e qualquer informação que, isolada ou agregada com outras, possa permitir a identificação de alguém ou a individualização de alguém. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, pessoas que estão no 13º andar do prédio da EIA na Alameda Campinas. Eu tenho uma miríade de pessoas aqui, não sei quais são as pessoas, nesse exato momento elas compartilham essa característica. Eu pego entre as pessoas do sexo masculino, já diminuí 50%. Pessoas do sexo masculino que estão nesse endereço, que são do Ceará. Tem mais alguém do Ceará aqui? Não. Então, vocês não precisam nem saber, não precisariam nem saber meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, nada meu, para com essas 3 características, evento na EION, sexo masculino e do Ceará, 3 elementos, poder me identificar ou me sujeitar a um comportamento. Então, dado pessoal vai muito além daquelas informações que diretamente permitem a identificação da pessoa, quem está acostumado com nome, RG, e-mail, alguma outra coisa. Todos os dados e informações que isoladamente não permitem a identificação de alguém, mas que agrupadas, e quando a gente fala de agrupamento, cruzamento de dados em sistema de Big Data, inteligência artificial e vários datasets gigantescos, isso se torna muito mais possível. Então, todas as informações que potencialmente, ao serem cruzadas, também podem identificar uma pessoa ou sujeitar uma pessoa a um determinado comportamento, para a lei são considerados dados pessoais, portanto, estão dentro do seu guarda-chuva e devem obedecer às suas limitações, obrigações e regras de transparência. Você poderia falar um pouquinho sobre, enfim, o que a LGPD coloca sobre tratamento de dados? Enfim, tem uma responsabilidade, existe uma responsabilidade de quem faz o tratamento dos dados? Tá. Acho que outro ponto em teoria geral de leis de dados aqui, sendo bem prático também. Toda vez que eu vou tratar dados pessoais, e tratamento é tudo, da coleta ao descarte. A gente escuta muito, coleta e tratamento. Coleta já é um tratamento.
Então, se eu vou coletar, se eu vou armazenar, se eu vou transmitir, se eu vou compartilhar, se eu vou difundir, se eu vou arquivar, se eu vou consultar, se eu for destruir, se eu for anonimizar, preciso anonimizar, se eu vou cancelar, vou apagar os dados, tudo é tratamento. E para tratar os dados, eu preciso de uma autorização. Ah, então eu preciso de consentimento de qualquer pessoa para poder tratar? Não. Vamos sair alguns takeaways aqui de hoje. Tá? Primeiro, eu não preciso do consentimento para tudo. Não preciso. Consentimento ele é uma das 10 bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. E qualquer base legal que exista, consentimento, obrigação legal, obrigação oriunda do contrato, política pública, administração da justiça, proteção ao crédito, saúde, vida e a mais falada, carta coringa, legítimo interesse, todas são equivalentes. Eu apenas tenho que identificar para o caso concreto, para a situação, qual é a base legal mais adequada. E aí é um exercício de mudança de mentalidade muito grande, porque a gente ainda tem na nossa cabeça, todo lugar que eu vou eu escuto, mas isso vai complicar muito porque eu vou ter que pegar o tratamento, o consentimento de todo mundo. Não. Eu, particularmente, por exemplo, não gosto de consentimento. Eu tenho o meu sócio na Data Privacy Brasil, instituição de ensino que eu faço parte, ele é o papa do consentimento. Está lançando um livro agora sobre consentimento. O Bruno. Legal, né? Ser o papa do consentimento. E eu chego, Bruno, cara, você é brilhante, você para mim é o melhor, é o cara que mais sabe sobre esse tema no Brasil, mas desculpa, eu não acredito no seu livro. Porque o consentimento, aquilo que ainda está no fundo da nossa cabeça, ele é muito fácil de ser invalidado. Vamos pegar, nós temos decisões do STJ de outubro do ano passado, que o HSBC e todos os casos que eu menciono aqui, somente casos que saíram na mídia, foi quando a cláusula de compartilhamento de dados do HSBC foi invalidada. Determinou que o HSBC tinha que apagar todos os dados que já tinham sido compartilhados dos seus clientes de cartão de crédito, porque tinha uma cláusula que dizia, você, ao aceitar esse contrato, você autoriza que esses dados sejam compartilhados com parceiros comerciais. Ou aquela outra cláusula que existe em todo o contrato, não sei se alguém já leu, os dados pessoais serão utilizados para melhorar a experiência do usuário. Todas essas são cláusulas possivelmente consideradas genéricas. Não conheço nenhum caso, a exceção de um, que o julgado a égide do Código de Defesa do Consumidor, não de lei de dados, em que quando esses contratos genéricos que seriam o fundamento do consentimento, que permitiriam o uso dos dados, não conheço um caso, a exceção de um, que não foi invalidado pelo judiciário. Portanto, nós temos que buscar formas mais robustas, adequadas, proporcionais. E a nossa lei geral faz isso. O teste do legítimo interesse, que virou meio que a palavra sexy no meio, o termo sexy no meio de dados pessoais, e ele permitiria essa flexibilização por meio de testes de proporcionalidade, que você leve em consideração o interesse da empresa em utilizar os dados para um determinado fim e o interesse ou as expectativas do titular dos dados, o consumidor. Você faz um balanceamento e, ao fazer esse balanceamento e eu concluir que eu posso utilizar aquele dado para aquele fim sem impactar demasiadamente a vida da pessoa, eu posso utilizar aquele dado e não preciso do consentimento. Quando a gente está falando de Big Data, artificial, quando a gente tem data lakes, quando a gente tem grandes datasets, em que cientistas de dados, por meio de proof of concepts, vão tratar esses dados e encontrar novos usos para eles no meio do caminho, isso faz todo sentido. E aí entra a questão da responsabilidade. A lei ela traz regras de responsabilidade que, em certo modo, são bem parecidas com as já existentes no Código de Defesa do Consumidor. Todos aqueles que estiverem envolvidos no ciclo de vida dos dados, com algumas exceções, eles podem ser solidariamente responsáveis. Então, portanto, se eu sou um banco, vamos pegar um banco. Vamos pegar um banco e, eventualmente, eu contratei uma empresa de cloud para poder fazer o armazenamento dos dados dos meus correntistas, alguma outra coisa. E essa empresa de cloud sofre um incidente de segurança de informação, um vazamento de dados, um ataque cibernético, ou essa empresa de cloud que tem acesso
devido a não houve uma separação lógica, os controles de acesso adequados aos dados pessoais e causa dano ou pode causar o dano, a potencialidade aos titulares, o banco poderá ser responsabilizado. E aí nós temos grandes discussões sobre o nível, o alcance dessa responsabilidade, mas todos aqueles que estão envolvidos, eles são não só corresponsáveis, como eles também têm que monitorar a atividade dos outros. Porque o Estado, que eventualmente vai ter a competência para poder supervisionar tudo isso, ele não tem como ficar saindo, batendo na porta de todo mundo para ficar vendo, olha, esse aqui está em conformidade, esse aqui está seguindo a lei, esse aqui não está seguindo a lei. Existe uma corresponsabilidade de todos os entes envolvidos na cadeia de dados e verificar se os seus parceiros comerciais, os contratados, também estão adequados. E não fazer isso também pode ensejar a responsabilidade. Renato, aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante típica, que é aquela questão das leis que pegam e as leis que não pegam. Tá? LGPD, quem será o responsável pela, enfim, pela supervisão, fiscalização da lei? Tá. Então, para quem já está nos ambientes de discussão, pelo menos desde agosto, dia 14 de agosto, vocês sabem que o presidente Michel Temer vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional, quando ela for criada, os vetos estão agora para ser votados daqui a alguns dias, ela deve ser, não vou falar agência, porque apesar de falar que era administração pública indireta, agora a estrutura jurídica está sendo discutida. Ela teria autonomia e independência para proceder com investigações, com processos de conformidade, até mesmo com auditorias, depois de todo um processo administrativo e pedido do titular dos dados, para verificar se as empresas estão em conformidade. Então, o poder de polícia é muito grande. Só que ela não foi criada e agora como é que a gente fica? Né? Nós temos uma situação em que a lei pode não pegar com relação a isso. Eu estava ontem me perguntando sobre isso. Ontem eu fui falar sobre... No Facebook, eu fui falar sobre incidente de segurança de informação, sobre vazamento de dados. Curiosamente, já estava agendado essa conversa antes da semana passada. E a pergunta foi, porque o artigo que determina a obrigatoriedade de notificação de incidente de segurança de informação, que lembrando, não é só vazamento, é os devidos dados, ele traz duas obrigações primeiras, e aqui ele é diferente da GDPR. Ele determina a notificação da autoridade competente, autoridade nacional, e partícula aditiva e os titulares dos dados. Então, se eu tenho um incidente de segurança de informação, eu tenho que obrigatoriamente notificar os dois. No Brasil, GDPR, eu não obrigatoriamente tenho que notificar os titulares dos dados. Eu notifico caso haja um risco muito grande de dano aos seus direitos ou se houver uma determinação da autoridade nacional específica do main establishment da empresa. Então, para quem eu vou notificar? Se eu sou uma instituição financeira, eu provavelmente vou ter que notificar um Bacen. Se eu sou listado na Bolsa de Valores, se a gente pegar a instrução CVM 348, que fala sobre fato relevante, uma interpretação possível é que as empresas listadas na Bolsa já teriam a obrigação de notificar todo e qualquer incidente que houver um impacto no valor de mercado. Vamos pegar os que aconteceram, Netshoes. A Netshoes agora, que teve o vazamento, não agora, recentemente, de dados de mais de 2,5 milhões de clientes, ela notificou o SEC. E depois ela teve que notificar aqui a CVM. Quem lembra do vazamento de dados da XP? Dados completos de mais de 30 mil clientes. Também, novamente, só exemplos que saíram na mídia. A CVM foi notificada. Na época eu trabalhava na CETIP, na B3, depois a gente acompanhou bem perto esse caso. Então, nós temos uma situação que a autoridade não foi criada ainda. Pode ser que a lei não pegue, mas até pega nas palavras de um colega meu que até falou, colocou na rede social dele. A lei já pegou. A lei já pegou devido a esses principais quatro elementos que ajudaram na aceleração disso. E se eu sou uma empresa brasileira e sou uma multinacional e presto serviço para outros mercados, eu vou ter que me adequar à lei geral, vou ter que me adequar à GDPR em outros sentidos, porque senão isso pode impactar o meu fluxo de dados. Então, existe a possibilidade? Espero que não.
Espero que não seja uma lei. A gente, conversando em outros eventos, aí um colega meu, advogado da 99, o Diego, ele falou, porque no Brasil, quando a lei aprova, né, você tem aquela situação. Beleza, primeiro, essa lei vai pegar? Né? Aí a gente fala, não, tudo bem, essa lei vai pegar. Aí a segunda pergunta é a seguinte, tudo bem, a lei vai pegar, mas como é que eu faço para essa lei não se aplicar a mim? Né? A gente fala, cara, é dado pessoal, até os dados dos seus colaboradores, vai ter que mudar dentro, seu RH vai ter que se adaptar, seus contratos vão ter que ser revisados. Putz, cara, é mesmo? É. Tudo bem, tudo bem. Mas aí, a lei disseram que entra em vigor daqui a 18 meses. Como é que eu faço para postergar, né, o início dessa lei? Eu falo, olha, aí é um pouco mais complicado. E aí tem. Eu espero que nenhum desses três aconteçam. Pelo menos a minha vivência diária no escritório e em outras searas de discussão, o que eu vejo, e essa pergunta eu tive, atuando nessa área de proteção de dados e advogando nessa área aí há uns 6 anos, era muito difícil chegar para as empresas e vender que isso poderia ser uma vantagem competitiva. Se adiantar e se adequar às leis de proteção de dados, estar em conformidade, padrões de segurança da informação. Hoje é o contrário, eu fico bastante surpreso, porque não é que as empresas necessariamente elas vêm procurando serviço para ajudar a assessorar, mas elas já têm uma mentalidade diferente. E não é aquela mentalidade que é desesperador, tem que estar em conformidade, porque eu posso levar uma multa de 50 milhões de reais. Não, a mentalidade que isso pode ser uma grande vantagem. Isso traz confiança para o mercado. Então, se adequar, eventualmente, diminuir o custo de adaptação, a confiança perante não só os consumidores, mas a imagem e a reputação no mercado, tem sido grandes drivers para levar as empresas a dizer, olha, é uma boa, não só porque é obrigatório, porque essa lei pode não pegar, mas é uma boa já se adaptar. Renato, você comentou sobre 50 milhões de penalidade, é isso mesmo? Então, a lei, ela traz algumas, assim como a GDPR, ela traz penalidades bem altas. Então, as penalidades são de até 2% do faturamento anual do grupo econômico no Brasil, e outra diferença aqui da GDPR, porque a GDPR ela fala de até 4% do faturamento global, de global revenue, que é no Brasil, limitados a 50 milhões de reais. Tá, eu vou colocar, então, no meu risco do negócio, vou colocar, dependendo da minha operação, eu coloco lá se eu tiver que pagar isso ou não. Nós temos uma outra diferença legal com a GDPR aqui. Multa diária de até 50 milhões de reais. Então, a empresa, vamos pegar outra que saiu na mídia e agora, tá? Novamente, Inloco. Inloco é uma empresa, também agora está sendo investigada pelo Ministério Público, que, na ausência de uma autoridade nacional, Maurício, bem lembrado, tem feito, às vezes, várias e várias investigações. Então, another day, another breach, another week, another investigation, do Ministério Público, agora. E aí está sendo, então pode ser que determine multas diárias, porque ou a empresa pare de processar os dados daquela forma, ou esteja em conformidade, além da penalidade pelo incidente em si. Lembrando que é 50 milhões por incidente. Se a interpretação no Brasil for a mesma que tem prevalecido na Europa, que cada pessoa, vazamento de dados, cada pessoa é um incidente, nós estamos falando de 50 milhões. Imagina na Netshoes, 2 milhões e meio vezes 50 milhões. Eu virei advogado, não virei... Então, faço o cálculo. Então, é realmente bem alto. Com a aprovação da lei agora em agosto, seria fevereiro de 2020. Carnaval vai ser bem interessante. O Carnaval 2020 vai ser um carnaval, um cyber-carnaval, né? Talvez eu não vou ter muito carnaval, não. E esse período de transição e adaptação, o que você recomenda para as empresas? Agora, falando um pouquinho mais sobre... Enfim, 18 meses muitas vezes parece muito e passa tão rápido. E o brasileiro tem aquela questão de entregar o imposto de renda, né? Sempre ali no último dia, enfim. Quando começar... o que fazer, ou seja, quais as suas recomendações desse ponto de vista legal para as empresas? Se a gente for levar em consideração, fazer um comparativo com a GDPR. A GDPR estabeleceu um prazo de 2 anos para que empresas, governos se adaptassem. A gente está falando de uma região do mundo onde já existia a cultura de proteção de dados há pelo menos uns 40 anos. A Diretiva Europeia de Proteção de Dados, que foi substituída pela GDPR, ela já estava em vigor desde 95. E as empresas tiveram esse período todo para se adaptar.
o Brasil não existe uma cultura de produção de dados. Agora, eu realmente acho que vou ter que até deixar de falar isso, porque isso realmente eu vejo que tem mudado. Mas a ausência prévia dessa cultura realmente tornará o processo de adaptação muito mais moroso. A mudança de mindset ela vai ser muito importante. Então, eu até preparei aqui o que acho que a gente pode fazer para se adaptar. Deixa eu ver se está isso aqui. Então, como se preparar para a regulação, né, para a lei nesses 18 meses? Acho que primeiro aqui, eventos como esse. Então, eventos, conversas, eu acho que o Q&A é muito bom, porque depois desse tempo a gente vai para alguns e realmente a gente vê sendo repetido muito dos vamos lá, vamos trocar ideia. Beleza, eventos em que a gente possa endereçar questões específicas. Eu tive um evento muito legal semana passada, sexta-feira da semana passada, num grande conglomerado de medicina diagnóstica, em que basicamente foram perguntas. Basicamente foram perguntas vindas da... e realmente foram... As melhores perguntas foram do pessoal do time de ciência de dados. E eles ligavam assim, do jurídico, que a gente tem que agora se preparar para essas novas. Então, eventos como esse, eventos, palestras, workshops, conscientização. E conscientização aqui, tanto dos executivos, tanto dos colaboradores. Tem várias empresas agora que elas já estão fazendo o seguinte, multinacionais principalmente. Quando contrata alguém, você tem aquele teste de segurança da informação, até se faz no computador. Tem aquele teste de questões de assédio moral, questões de anticorrupção, e agora tem um novo treinamentozinho com teste, que é uso de dados. Deixando claro que não é só os diretores ou os diretores de departamento que têm que conhecer sobre a nova lei ou as novas práticas. É todo mundo que está envolvido nisso. Tá? Dito isso, no momento que a empresa se conscientizar que eu tenho que me adaptar, eu tenho que ter uma nova cultura de dados, nós temos alguns passos que são mais recomendados, mas não necessariamente você tem que seguir eles dessa forma. Então, o melhor indicado seria indicar um DPO. A gente não chegou a falar, Maurício, aqui do DPO, mas seria aquela pessoa dentro ou fora da empresa, porque essa atividade pode ser terceirizada. Nós já temos vários DPO as a Service funcionando aí. Eu sou DPO de 3 empresas, partindo dos serviços do escritório, porque essa pessoa vai ter a função de, dentro da instituição, de supervisionar todos os processos de conformidade para poder estar adequado, para poder contratar serviços, até um seguro de segurança cibernética e outros envolvidos. Então, esse DPO, ou a pessoa, ou o time dentro da empresa, ela vai ter, por exemplo, a função de realizar um Data Protection Impact Assessment. Então, Data Protection Impact Assessment, passando aqui, ele é uma metodologia que ela já está positivada, já era positivada na GDPR, já prevista agora na nossa legislação com o nome de relatório de impacto, em que ele permite ter uma fotografia do status de conformidade regulatória da empresa, identificar o que precisa e o que não precisa ser feito para estar em conformidade. Então, uma metodologia que envolve muito similar à metodologia de consultoria, que você vai ter questionários, você vai ter entrevistas, você vai ter reuniões, vai ter conversas para poder identificar a empresa e sugerir o que precisa ser adequado. E aí que, provavelmente, o que pode ser encontrado é a necessidade de ter uma política interna de privacidade, e aqui nós temos que ela se complementa à política interna de segurança da informação, metodologias dentro da empresa para poder levar a privacidade desde da concepção, que a gente chama de privacy by design, privacy by default, ou seja, desde o momento da concepção, desenho de produtos, serviços, negócios, você já levar a ter como proteger a privacidade e se adequar à nova lei. Revisão de contratos, e revisão de contratos ela também engloba contratação de novos serviços. E nós vamos ter serviços de segurança da informação, vamos ter serviços para tentar mitigar os riscos. Na verdade, um DPI ele serve para mitigar os riscos que existem. Tá? Então, na prática, aqui, para se adaptar, todas as áreas da empresa terão que estar envolvidos. Diretoria, gerência, jurídico, tecnologia da informação, recursos humanos, marketing, todos terão, maior ou menor medida,
que passar por treinamentos, terão que passar por revisão do contrato, terão que passar por adaptação. Então, isso aqui é um trabalho realmente muito grande dentro da instituição. Então, e aí, pequeno, médio e grande porte que terão que fazer isso. Tá? Isso aqui, isso tem que ser feito até o dia 16 de fevereiro. Né? Não é fácil. Não é fácil, realmente é bastante coisa para poder fazer. Você imagina numa multinacional ou uma empresa de grande porte, para poder levar essa mensagem para todas as áreas e mudar todos os processos da empresa, pode ser uma tarefa hercúlea, mas que deve ser considerada aqui como uma vantagem competitiva. Porque ao fazer isso, e principalmente ao se adiantar a tudo isso, você vai fortalecer a confiança que o seu consumidor, que o seu cliente, o mercado tem perante você, vai trazer segurança jurídica, porque, como eu disse, agora nós temos muito mais hipóteses que autorizam e permitem o uso de dados pessoais, gera uma boa reputação. Eu tenho clientes meus que já estão vendendo isso. Até um cliente meu que ele falou um verbo que eu nem conhecia, que ele está marketeando o processo de conformidade dele. Então, quando ele vai fazer prospects, ele leva a terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã eu tenho também eu vou participar de uma reunião de prospects desse meu cliente que eu ajudei no processo de conformidade, porque ele está marketeando todo o processo dele, que ele já estou em conformidade com a GDPR e já estamos entrando em conformidade com a LGPD. Então, se adaptar a isso, diminui os riscos de sanções como multas, portanto, a interpretação universitária é que se torna uma grande vantagem competitiva. Renato, queria agradecer. Foi excelente, foi uma aula sobre LGPD. E agora eu gostaria de chamar de novo aqui ao palco, né, o Marco Mendes para o próximo painel. Obrigado, gente. Bem, como sempre, assistir uma palestra do Renato é como assistir uma aula, né? Ele é muito ilustrativo em tudo que ele fala, o conteúdo é muito profundo. O mercado como um todo deveria estar se conversando mais a respeito das vulnerabilidades que podem trazer prejuízos para as próprias empresas. Tá? Essas informações elas não deveriam ficar confinadas nas mãos de apenas algumas empresas. E a gente aqui na AEM, a gente costuma tentar ajudar os nossos clientes fazendo essa ponte, fazendo essa conexão, apresentando prestadores de serviço que possam os ajudar em termos de relações públicas, em termos de readequação jurídica, em termos de sistemas, o que quer que seja. A gente costuma fazer essa ponte com base numa mandala de tratamento do risco, que consiste em, primeiro, avaliar o risco. Segundo, quantificar esse risco. Terceiro, implementar medidas para tratar esse risco. Transferir o risco remanescente. E, finalmente, responder. Como eu disse, a parte mais importante disso tudo é a resposta. A resposta é onde a empresa precisa estar pronta para reagir a esse evento de uma forma saudável, garantindo a sua continuidade. E, especificamente, dentre esses processos, eu vou falar hoje, junto com a Zurich, a respeito da transferência do risco. Então, por que o mercado segurador criou uma apólice de seguro para endereçar isso? De onde surgiu isso? Por que isso hoje está no mercado? O que a seguradora olha e como é que a gente chega até essa apólice? Tá? Então, para completar esse painel aqui comigo, eu vou chamar a Ellen e o Thiago da Zurich, por favor. E eu vou passar a palavra para eles, porque eles vão contar para vocês um pouquinho da história desse seguro. Vim aqui contar um pouquinho para vocês como a gente montou nosso produto e com base nessas leis que foram extremamente bem explicadas aqui pelo Dr. Renato e trazer um pouquinho de como a gente pensou nessa transferência de risco. Queria que o Thiago se apresentasse também. Vou voltar um slide aqui. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Santana. Atualmente, eu sou responsável pela engenharia de riscos da Zurich quanto ao produto de cyber. Então, quando a seguradora vai avaliar um cliente, a exposição, a maturidade desse cliente, geralmente eu sou envolvido. Faço minhas constatações junto com o corretor e entrego tudo para a Ellen poder fazer a transferência do risco aí para vocês. Mas antes da gente entrar aí diretamente na pólice, queria deixar algumas reflexões para vocês. Vocês acreditam que estão expostos ao risco cibernético? Você como indivíduo, eu estou pensando em cada um sentado nessa cadeira. Estou falando daqui, a gente representante das nossas empresas. Você acredita que você está realmente exposto a um risco cibernético?
Você se preocupa com a sua privacidade? A gente, como brasileiro, às vezes é tido até como exibicionista, né? E não um povo preocupado com a nossa privacidade. Talvez aqui, nós, por trabalharmos há tanto tempo, por não nascermos, né, já conectados, talvez a gente ainda não tenha tanto essa questão da exposição, mas é só observar gerações mais novas que a gente. Eles são, né, o rei da selfie, né, o rei das redes sociais, e tudo vira motivo de comentário ou de questões para se compartilhar. Privacidade é uma questão muito séria, é uma questão que hoje a gente vê falando sobre as leis da Europa, as leis vêm aí há 40 anos, né? Demandas de privacidade foram que trouxeram preocupações para a seguradora em criar esse tipo de produto. Você sabe para quem você entrega seus dados? Quando você aceita o uso de um desses aplicativos que a gente adora, cada um tem o seu, né? Um adora usar o Facebook, o outro o WhatsApp, e todos esses, até aqueles pouco conhecidos que a gente acaba descobrindo e viram maravilhas da tecnologia. Você sabe para quem eles entregam os dados? Você sabe que você está entregando os dados, além de para eles, para mais alguém? Às vezes isso acontece, nem todos são transparentes para com o cliente. Então, essa demanda do indivíduo que cresceu a preocupação dos nossos legisladores, dos nossos governos, com relação à proteção do dado individual. Com relação à sociedade, a demanda da sociedade em dizer o dado é de cada indivíduo e a gente se preocupa, assim, como uma empresa vai tratar, vai armazenar, vai descartar, o que ela vai fazer com nossos dados. E, por isso, que o seguro também nasceu fazendo a analogia com essa demanda. E a gente pensa assim, a gente vive assustado, né? A gente fala, olha, esses eventos assustam a gente, mas a tecnologia é uma coisa que está aí para melhorar as nossas vidas, e o tanto que melhorou as nossas vidas. Essa é uma imagem que eu acho bem emblemática, né? Isso é uma tecnologia que já existe hoje, um carro autônomo, uma pessoa trabalhando ao mesmo tempo, com um computador de bordo, mexendo no celular e provavelmente falando ao telefone no Bluetooth, né? Isso representa muito uma coisa que já existe hoje, ou talvez que você não faça isso na sua vida pessoal, mas observe o seu dia de trabalho. Alguém aqui trabalha sem disponibilidade de dado? Alguém consegue? Eu não consigo emitir uma apólice, fazer uma cotação, receber uma informação de um cliente se eu não tiver acesso ao e-mail. Ou se eu não tiver acesso à minha toda a base de dados para fazer um cálculo, por exemplo. Então, eu não consigo fazer nada. Eu imagino que vocês não sejam diferentes. Então, quanto a tecnologia impacta nas nossas vidas e quanto isso veio para melhorar até as nossas relações de trabalho, até como a gente presta um serviço ou vende um produto. Para quem a gente entrega os dados e como a gente transaciona os dados é assunto primordial do seguro. E é assunto de como a gente chegou lá. Só trazendo alguns números para vocês, nos últimos 5 anos, né, esses são dados retirados de grandes parceiros e grandes agências. Aí a gente tem a IBM, a gente tem a Geomato, a gente tem a Norton, né, que nos trouxeram alguns dados. Esses dados são bem recentes. Aproximadamente 10 bilhões de registros foram furtados, perdidos, expostos no mundo nos últimos 5 anos. O número, em 2017, foi 2,6 bilhões, o que representa um aumento de 88%. Um risco que, de um ano para o outro, aumenta em 88%. Qual o risco aumenta em 88% de um ano para o outro? A mudança rápida disso também reflete uma necessidade de nós, como mercado, como produção de valor para uma sociedade, em se antecipar a criminosos que, rapidamente, de um ano para o outro, aumentam os nossos riscos. Então, como sociedade, como, né, empresas, é hora da gente se unir e entender
todo esse risco, conhecer todo esse risco, como se foi dito, e saber como se proteger dele. Ô, Ellen, eu acho que é interessante. Outro dia eu li uma reportagem falando de um zoológico, acho que é da McAfee, que dizia o seguinte, que existem não sei quantos milhões de tipos de vírus diferentes crescendo a uma média de 80%, 70% ao ano. E aí, quando a gente diz aqui que é necessário estar preparado, imaginem que a gente chegasse para vocês e falasse que qualquer uma dessas medidas, qualquer readequação jurídica, contratação de apólice, medidas de relações públicas, o que quer que seja. Suponhamos que a gente falasse que isso fosse suficiente. A gente chegasse aqui individualmente e falasse assim, essa medida é a única que você precisa, segue com ela e está tudo bem, não precisa fazer mais nada pelos próximos anos. Imagine se a gente fizesse isso. Se a gente seguir por esse raciocínio do zoológico de vírus, e eu estou falando aqui só de apenas um dos vetores de ameaça, a partir de amanhã, seguindo essa lógica matemática de como eles evoluem, vocês já estariam desprotegidos. Ou seja, eu construí uma proteção que ela não é fluida, ela não é contínua, ela não ajuda vocês. E como a gente se protege, por exemplo, de um Zika vírus, de um vírus dessa forma? Compartilhando informação. Você sabe se seu vizinho tem um sintoma, você já vai ali correr para tomar uma vacina. Então, ele até defende, existem várias teorias defendendo o compartilhamento de informações de como as empresas, inclusive, devem proteger seus dados ou vulnerabilidades existentes descobertas por alguém do mesmo setor. E aí a gente já vê, por exemplo, Banco Central com novas legislações regulatórias para falar aí de todo um setor financeiro, de como ele deve compartilhar, inclusive, informação com empresa que é, inclusive, seu concorrente, para que, como mercado, eles se defendam, como para defender, por exemplo, um sistema financeiro nacional de possíveis ataques em massa ou questões que realmente paralisem esse tipo de operação. E a gente sabe que esses setores são extremamente sofisticados em segurança, mas, ao mesmo tempo, se a gente não se antecipar a esses, ele até chama de pessoas más, de bad guys, e se organizar como sociedade, e como sociedade que produz, valor, isso é um risco que ainda aumenta por desconhecimento. Outra coisa, outro dado que eu acho extremamente interessante, eu tive um cuidado de trazer dados brasileiros, de pesquisas focadas para o Brasil. Em 2017, cerca de 62 milhões de brasileiros foram vítimas desse tipo de ataque, o que representa 61% da população adulta conectada. É muita gente. Então, a gente, como indivíduo, está exposto a esse risco. E se a gente, como empresa, quer transacionar a informação, a gente precisa pensar nesse risco. Ellen, só tem uma brincadeira bem interessante que eu costumo fazer em todas as palestras e apresentações, que assim, a quantidade é tão grande, mas os números, às vezes, não representam essa sensação. Então, tem uma forma bem simples da gente ver a exposição. Quem aqui presente hoje já teve uma conta ou um dado vazado e teve que agir para retomar essa conta ou retrabalhar essa informação perdida? Eu sou um desses. Seja o Facebook, seja Netflix, seja a conta de e-mail. Então, com certeza, todos nós já tivemos uma situação dessa. Quem nunca recebeu uma mensagem para trocar uma senha? Perfeito. E também, o mais importante, se esse dado é importante, se esse dado pessoal, o seu, o meu, de todos nós aqui, é importante para um hacker, imagina o dado que está dentro das nossas empresas. Quanto valor adicional tem a isso? Então, essa exposição realmente é muito grande. Os números, eu acredito que os números são pequenos comparados à realidade. São o que a gente consegue mensurar, puxar para fazer estatística. Mas, na realidade, é muito maior, com certeza. E esses prejuízos somaram aí 22 bilhões ao Brasil, o que, por vítima, deu uma média de 34 horas para resolver consequências desses problemas. Você gastou 34 horas como indivíduo para ligar lá para o banco, descobrir que alguma coisa foi errada, o seu cartão de crédito foi utilizado de forma errada, fez uma compra lá num país que você não estava, numa coisa que você também não costuma despender dinheiro, e assim vai.
E o custo médio das violações no Brasil chega a 1,24 bilhões de dólares. Esse é o custo medido e vou dar até um dado a mais desse aqui. Esse é o menor custo dos países medidos. E, ainda assim, é muito alto. Assim, na minha opinião, eu acho que a gente ainda tem pouco dado para coletar, por isso que esse é o menor custo medido até hoje. Mas, ainda assim, é muito alto para a nossa realidade. Eu acho extremamente alto. Então, toda essa conectividade que nos trouxe melhorias também nos trouxe novos riscos, novos pontos de atenção e coisas que a gente, pelo menos como mercado segurador, né, está acostumado a lidar e precisou pensar nisso para trazer, né, um novo produto para vocês. E essa é uma outra pesquisa que eu gosto muito, né, e eu gosto muito dessa pizza, de 100% dos prejuízos que essa pesquisa investigou, ela construiu essa pizza. E ela descobriu que 30%, né, dos prejuízos foram impactos no risco reputacional. Né? Eu trabalho numa empresa que vende serviços. Muitas empresas que estão representadas aqui são serviços. Às vezes, tudo que a gente tem é a nossa reputação, porque a gente entrega um papel e depois um serviço. Né? Quanto de impacto reputacional um vazamento de dados pode causar à nossa empresa? A gente tem esse dado aí que representou 30%. Quando eu comecei a estudar o risco cibernético há 4 anos atrás, eu, erroneamente, tinha uma ideia de que o maior impacto seria em TI. Mas, olhando para isso, eu consigo enxergar todas as áreas organizacionais impactadas dentro do risco. E também responsáveis por esse risco. Interessante, né? Quando a gente olha para esse gráfico, Ellen, é que assim, quando a gente senta com os nossos clientes para conversar, a gente acabou entendendo ao longo desses últimos 5 anos que o TI é um dos maiores colaboradores para que a apólice saia, para que o seguro seja feito da maneira correta e que para a consciência de segurança da informação seja disseminada dentro da empresa. Então, a apólice ela vem baseada no bom trabalho do TI. Então, se o TI faz um bom trabalho, se o time de segurança da informação faz o bom trabalho, isso é refletido nos custos incorridos que a empresa tem para fazer as outras demais implementações. Então, ela não eu acho que até interessante a gente abrir falando com isso que a apólice ela não contesta em nenhum momento o trabalho da empresa. Pelo contrário, ela mostra para o mercado o seguinte: olha, nós, empresas, vou pegar uma empresa de capital aberto, por exemplo, nós, empresas de capital aberto, ou nós, tech companies, que trabalhamos com gerenciamento, proteção de dados, nós somos uma empresa tão diligente que uma outra instituição financeira de credibilidade forte, avaliada pelo mercado, ela olhou para a gente e resolveu ceder capacidade, ou seja, resolveu comprar o risco que a gente não conseguiu ainda conter, mas que, pela segurança dos nossos clientes, a gente resolveu usar essa apólice para transferir esse risco remanescente. Até de infraestrutura, o Thiago pode comentar isso super bem aqui para vocês, elas são, né, complementares a isso. Elas que vão dizer para a gente também, vão subsidiar a gente de informação para que parte do risco que vocês querem transferir. Né? O que deixa vocês acordados à noite? Né? Porque vocês sabem qual é aquele sistema que não tem atualização mais, porque ele é antigo. Né? O investimento relacionado ao benefício, né, vai me trazer na implementação de uma nova ferramenta. Qual é o meu custo de resposta? Qual é o meu custo de notificação? Qual é o custo que eu tenho para chamar alguém para me ajudar a responder à investigação desse possível órgão regulador? Quanto que custaria o pagamento do sequestro? Quanto que custaria recuperar os dados? Quem que é hoje o meu fornecedor estratégico que eu tenho dentro da empresa para a segurança da informação? Como é que eu trabalho com esse cara e com a seguradora para que, no momento que eu tenha um ataque cibernético, para no momento que eu tenha um evento desse, eu chame esse cara, eu chame essa pessoa e resolva esse problema da maneira mais fácil, direta, rápida e diligente possível? Porque a questão tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você permanece com os seus dados bloqueados, vamos pegar um hospital, quanto mais tempo um hospital fica com os dados bloqueados, com o sistema comprometido,
pessoas morrem. Eu, particularmente, passei por uma situação, há alguns anos atrás, na faculdade, que os dados, os meus dados com relação ao meu histórico escolar tinham sido todos deletados, e quando chegou a época de me formar, eu não conseguia me formar. Agora, imagina isso multiplicado por todos os alunos que se formam em faculdades particulares no país. Imagina se eu faço um targeting para uma empresa que controla universidades ao longo do país, e eu sumo com todos os históricos essas pessoas, na esperança de se formar, não conseguem se formar. Imagina quantos processos essa empresa vai ter que lidar. Porque a escola, a faculdade, o cursinho, eles são empresas. Então, assim, de novo, eu reforço a frase que eu disse nos outros começos de palestra. Você precisa estressar esse assunto. Estresse os exemplos. Estresse os exemplos. Porque só estressando os exemplos você vai conseguir começar a dimensionar o impacto financeiro imediato que o risco cibernético tem na atividade da sua empresa. E só assim você consegue olhar para as opções que você tem e começar a trabalhá-las a fim de evitar esses custos futuramente e desonerar seu balanço, desonerar o input financeiro que você tem que fazer para lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, risco reputacional. Eu estou compartilhando aqui minha ideia como consumidora. Às vezes, eu prefiro e fico fiel a uma empresa que me solucionou bem um problema, não aquela que nunca me deu um problema. Aquela que nunca me deu um problema, às vezes eu não lembro o nome dela. Mas aquela que me deu um problema e que me tornou uma solução brilhante e me deu um conforto de seguir com ela, é uma empresa que eu sou fiel. Então, como você lida com uma crise, como você lida com um problema desse também é extremamente importante. Numa das nossas pesquisas, a gente descobriu que as decisões tomadas nas primeiras 48 horas vão impactar diretamente quanto de prejuízo tomado para a empresa, foi dado para a empresa. Quando um alto executivo de uma empresa vai para a mídia e desmente uma situação grave, né, você fica, e aí? Né? Ou quando ele vai lá e fala, olha, a gente está investigando, vou descobrir o que aconteceu, e a gente volta a se conversar, você dá mais credibilidade para aquilo. Então, é um risco que a gente precisa saber trabalhar e não simplesmente esconder. Por quê? Porque, como eu disse lá no começo, é o risco de cada indivíduo aqui dentro. Né? A gente falou também da questão da lei pegar ou não. Eu acho que não tem como pegar, porque a gente está falando da privacidade das pessoas. A gente está falando de devolver, né, o direito de ter os seus dados respeitados, as empresas terem responsabilidade sobre a guarda dos seus dados. Né? Tem aí facilidades, melhorias, mas as responsabilidades sendo extremamente determinadas. Né? Além disso, entrando no segundo item ali, entra um pouquinho em perda de produtividade. E aqui eu estou falando de lentidão pura e simples. Né? Quanto tempo você demora? E aí eu não estou falando de lucros cessantes, porque vocês viram que ele está separado ali. Quanto tempo a gente demora para lidar? Né? As 34 horas que eu falei ali por indivíduo, mas quanto tempo uma empresa demora para resolver um problema do WannaCry? Muitas empresas no mundo, numa sexta-feira, à tarde, mandaram os funcionários embora, não encosta em nada. Quanto isso, imensurável, é um tempo e um prejuízo, às vezes, imensurável, eles conseguiram aí colocar dentro de uma caixinha de 21%, essas empresas não tiveram. Né? Isso também tem que ser uma preocupação nossa. Né? Além disso, né, lucros cessantes. Falando de empresas que precisam estar disponíveis, até indústrias pararam pelo WannaCry. Não vou citar o nome aqui, mas vocês podem pesquisar. Na Europa, algumas montadoras pararam, principalmente a mais emblemática dela, uma francesa. Ficou 2 dias inteiros sem produzir, abalou financeiramente a empresa no demonstrativo anual dela, no qual os funcionários não trabalharam por 2 dias. Por quê? Porque os equipamentos estavam inoperantes. Então, imagina o impacto de perda operacional e também o impacto de lucro cessante para essa empresa. Uma delas apenas, foram 4 grandes afetadas, mas porque não puderam trabalhar simplesmente porque sistemas não funcionavam. Todo o equipamento estava lá, todos os fornecedores estavam chegando com mais matéria-prima, mais equipamento, mais peças, e a empresa não conseguia trabalhar. Imagina o caos
que foi causado para todo o sistema logístico regional de distribuição de peças e equipamentos, matéria-prima da Europa, logo após a solução do problema. Todo mundo estava no trânsito, não podia receber, motoristas ficaram semanas parados, transportadoras foram afetadas, toda a cadeia logística foi afetada, porque o consumidor final, na verdade, o produtor desse produto que entrega para o consumidor final não conseguiu produzir, né? Isso é apenas um caso muito emblemático, muito interessante de ser analisado. Agora, com serviços é a mesma coisa. Se o seu serviço não é entregue, imagina que sua internet, seu celular pare de funcionar. O que vai acontecer com o trabalho do seu dia a dia? O que vai acontecer com o trabalho do seu cliente que depende de você? Né? O que vai acontecer com a policy que não sai da mesa da Ellen? É o impacto em cadeia. Hoje tudo é em cadeia. A gente trabalha aqui em grandes instituições, né? Cada treinamento que a gente faz de limpeza de mesa, de classificação de documentos, né? Cada custo que o nosso jurídico tem para notificar órgãos reguladores, por exemplo, ou para modificar as políticas, né? Isso é um impacto sério dentro das empresas. Isso é um impacto real e necessário. Conversar sobre isso é uma coisa que a gente conversa direto com os clientes quando a gente senta na frente deles para entender um pouco do risco. A gente fala sobre governança. É um risco que é completamente multidisciplinar. Uma vez eu ouvi uma frase que é muito engraçada. O pessoal fala, o TI, o jurídico, ele só empata a minha negociação. Nossa, não deixa a minha negociação acontecer, eu não consigo ir para frente. Bem, se você gosta... você não gosta do compliance, né? Se você não gosta do be in compliance with, tente o não compliance. Testa o preço do não compliance. Deixa o não compliance acontecer e tenta desenvolver o seu negócio em não compliance com legislação, com norma, com órgão regulador. Eu garanto para vocês que aquele investigador que chegar na sua empresa, do seu órgão regulador, quando vir que você não está em não compliance com qualquer uma das normas dele, ele vai ser um pouquinho mais severo na aplicação de qualquer tipo de sanção ou penalidade. Agora, quando você está em compliance, bem, não só no seguro, mas em todas as outras facetas do dia a dia do business da empresa, a coisa fica muito mais fácil. Quando a gente pensou em montar esse seguro, ele veio conversar com a responsabilidade civil de cada empresa. Então, ele nasceu de uma questão de responsabilidade civil, ele vem proteger aí, né? A lei trouxe facilidades, por exemplo, para a questão do crédito, mas ela também trouxe responsabilidades para essas facilidades. E é em cima dessa responsabilidade que, primordialmente, o seguro nasceu. Ele nasceu de uma questão de responsabilidade civil. E aí ele foi evoluindo para cobrir danos de mitigação, de como você parar um problema para que ele não afete tão fortemente sua responsabilidade civil. E aí, todos esses itens, de alguma forma, estão endereçados aqui na apólice. E o Tiago vai contar um pouquinho para vocês de como a gente faz essa análise de risco e como é essa conversa. Bem, perfeito, pessoal. Me pediram para trazer qual que é a visão da seguradora quanto ao risco de cyber, como a seguradora analisa o seu cliente e, principalmente, como a seguradora pode ajudar o cliente a desenvolver a sua maturidade de segurança da informação, né? Então, a gente trabalha em 3 grandes frentes, que eu coloquei aqui como a prevenção, ou, no meu caso, a engenharia de riscos, né, de cyber, a transferência do risco, que é o trabalho em conjunto, em 3 mãos aqui. A corretora, o cliente e a seguradora, para criar o melhor produto para dar segurança para vocês, e também como a gente pode agregar serviço no pós-incidente. Imaginamos que a gente tem um evento de sinistro, como a gente pode ajudar nessas primordiais 48 horas para que seu risco seja o menor, o seu problema seja o menor possível, o seu impacto o menor possível, né? Então, primeiramente, a prevenção. Como a Zurich pode ajudar hoje, o que a gente vem fazendo, né? A Zurich ela segue uma metodologia de análise de risco da NIST, que é o Instituto Americano de Padrões e Tecnologia, tá? Que ele se baseia em 5 grandes passos. Que o primeiro deles é identificar. O que seria identificar, né? Se a empresa sabe o que ela
tem que proteger, se ela identifica quais são os principais arquivos, bases de dados, processos, a parte de governança corporativa que ele esteja destacada, clara e fácil de ser acessado para todos. Mas, principalmente, se ela sabe o que ela tem que proteger, né? Se ela identifica o que ela tem que proteger e ela compreende como ela vai fazer esse trabalho. Tá? Depois, a parte de proteção, que é exatamente como ela vai proteger tudo que ela identificou que é prioridade para ela. Se a base de dados de clientes é prioridade para ela, se a base de dados de ativos, de segurança é prioridade, como ela protege, quais são os processos de proteção. Né? E não são apenas ferramentas. Né? Quando a sua empresa pede para você que você faça o treinamento de segurança da informação, o treinamento de compliance, está dentro desse processo. Você quer saber se você está protegendo o patrimônio da empresa, o patrimônio e os dados da empresa também. Né? Então, está dentro desse processo. A gente analisa isso. Como a empresa detecta que aquele bem que ela tem que proteger foi roubado, foi furtado, né? Foi invadido. A empresa tem que ter ferramentas para que esse processo possa ser identificado. Né? Isso é muito importante. Depois, talvez o mais importante deles, aqui como o Marco disse, como a empresa responde a uma identificação positiva de que um dado vazou, um dado foi roubado, um dado está exposto na internet. Ou se ela teve algum incidente de segurança, simplesmente. Perfeito. Então, como a empresa vai responder a essa situação? Né? A empresa tem uma equipe, um comitê técnico de segurança da informação que pode ajudar? A empresa tem um processo, tem planos para responder, né, a essa situação? Às vezes, até a continuidade do negócio da empresa é afetada, como no caso da montadora. O plano de continuidade de negócio da empresa contempla situações de TI, né, situações de vazamento, de ataques. Isso a gente analisa. E também, por último, como a empresa se recupera de uma ocasião, né, de um sinistro. Vasos sumiram, os dados sumiram, vazaram, estão na internet. Como ela vai reportar ao público, como ela vai recuperar. Se ela tiver backups, é muito mais fácil. Né? Se não tiver backups, como ela vai recuperar os dados? Vai precisar de equipes para recompor toda a base de dados? Quem paga por isso? Né? Tem mão de obra suficiente para isso? Vou ter que contratar? Todo esse planejamento ele é analisado. Né? Com base nesse ciclo, fica-se caracterizado a maturidade da gestão e dos processos de segurança da informação da empresa. Logicamente, isso é um pouco mais técnico do que como eu discuti, como eu falei aqui para vocês. Mas a Zurich não está preocupada com os critérios técnicos. Os critérios técnicos, ferramentas, programação, né, configuração, isso fica tudo com a parte de TI, com a parte de segurança da informação, com os auditores, com os consultores que a empresa tem, que são muito mais especializados do que a Zurich. A Zurich pretende, sim, montar o melhor seguro, a melhor proteção para aquilo que você aponta para ela como sua deficiência ou sua necessidade de proteção. Né? E a função do Tiago e da Ellen é entender qual que é essa sua necessidade e te dar uma apólice que compreenda a maioridade, se não a totalidade de tudo isso. Isso é uma conversa sobre a maturidade, né, de gestão de risco. É uma Perfeito. conversa sobre como você trata a sua governança e como e querer saber um pouco quais são as suas preocupações. Então, nosso papel aqui, o broker é como um advogado de vocês, em tentar entender, absorver a maior quantidade de informações relacionadas a esses steps aqui, para que a gente possa argumentar em favor das condições comerciais das suas apólices. Tá? E o trabalho deles é ler aquilo ali, entender aquilo ali e dimensionar aquilo ali dentro de uma apólice de seguro. Para quê? Para que, após o processo de transferência, que é essa conversa saudável que a gente faz aqui, a gente tenha a apólice integrando o plano de resposta. E aí, Tiago, não sei se você poderia comentar um pouquinho, até porque eu acho que a gente está com um tempo curto, como é que funciona esse pós-incidente do lado da Zurich? Houve um primeiro momento, que é a identificação do que o cliente precisa e o que a gente pode fazer para transferir a necessidade do cliente para uma apólice, né? O risco para uma apólice, que é o segundo passo. E o terceiro passo seria, eu já tenho uma análise do meu risco, da minha exposição, já tenho uma apólice para cobrir esse risco, mas, infelizmente, o risco aconteceu.
como a seguradora pode me ajudar nesse momento que eu preciso tomar decisões rápidas, né? A gente montou um plano de mitigação desse impacto, né? Temos uma empresa que acredito que a maioria de vocês já devem ter algum tipo de contato, que é a Crawford, uma das mais respeitadas empresas de investigação e de regulação de sinistro, no qual eles têm um serviço em conjunto com a Zurich, que é uma estrutura de gestão de incidentes de cyber. Então, se você ou sua empresa não tem um plano a ser seguido por uma ocasião específica de vazamento, você pode entrar em contato por intermédio do corretor, por intermédio da apólice, falar com um gestor, tá? Independente da sua língua, a gente atende mais de 200 países, hoje mais em todas as línguas possíveis, explica seu problema, total confidencialidade da ocorrência, e essa pessoa vai te montar um plano de ação. Em até 1 hora você tem um retorno do que você deve fazer, quais as entidades, quais os profissionais, quais os setores da sua empresa devem estar envolvidos. Se você não tem setores específicos, ele te dá uma lista enorme de parceiros que podem ser contratados ou não, fica a seu critério, sobre como combater esse problema, esse sinistro, nas primeiras 24 e 48 horas, para que seja mitigado o máximo prejuízo possível para a sua empresa. A ideia foi deixar isso disponível para a escolha do cliente acessar, se ele achar aquilo necessário, deixar o telefone vermelho para que também ele possa ter uma resposta rápida. E a gente tinha a preocupação de entender, fazer a transferência e também deixar um serviço de resposta a incidente disponível para o cliente. Perfeito. Em nossa análise, a gente identificou que aqui a maioria dos participantes são de grandes empresas. Tem estruturas de TI, tem conhecimento, tem procedimentos. Mas o seguro ele é feito para todos. Então, eu tenho que atender também a média empresa, tenho que atender a pequena empresa. Tá? E a pequena e média empresa, às vezes, não tem um departamento de segurança da informação com DPO. Né? E como essa empresa pode sofrer uma ocorrência como todas as outras, e o que ela vai fazer quando tiver seus dados vazados? Precisa de ajuda, precisa ter alguém que encaminhe. Nesse caso, a seguradora oferece esse serviço e, ao mesmo tempo que esse serviço é acionado e todo o plano de ação é decorrido, o próprio gestor de incidente ele vai documentando todo o processo para que já sirva de base para toda a regulação e a empresa fica livre de ter que angariar mais documentos. Então, serve de 2 mãos. Né? Mas não é um serviço obrigatório, não é nada que seja necessidade de contratação. Você decide no momento que o plano é apresentado para você. E ressaltando aqui, até para que a gente volte a olhar para o risco de novo, né, para o gerenciamento de risco, né? O seguro é um dos pontos, né, a transferência é um dos pontos, né, do gerenciamento do risco, né? Mas não é o único, né, Marco? No próximo painel, esses últimos 30 minutos, a gente vai usar eles para chamar alguns especialistas para falar para vocês um pouquinho de outras medidas que podem ser tomadas junto à transferência do risco. Como a gente disse, a gente está falando de avaliar, quantificar, implementar e responder, além da transferência. Essas etapas, elas incluem outros tantos serviços. E, por incluírem outros tantos serviços, como nós dissemos, a Aon gostaria de servir para vocês de ponte, de conexão, daquele telefone, daquela telefonista que pode ajudá-los a encontrar a melhor maneira para tratar o risco. Ellen, Thiago, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo patrocínio da Zurich, maravilhoso esse evento. Maurício, se você puder se juntar a nós, muito obrigado. Eu vou convidar alguns dos grandes especialistas, alguns dos grandes nomes no mercado de cibersegurança. Como essa readequação jurídica você aconselha a ser feita? É algo que demanda um advogado externo? A empresa tem condição de fazer isso dentro de casa? Ou seja, só um advogado é suficiente? Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Enfim, né, como as empresas devem se readequar, né, pensando que em fevereiro de 2020, né, Carnaval de 2020, a gente tem efetivamente a LGPD, né, a pleno vapor. Tá ótimo. Sei que o Maurício é meu amigo, ele falou os grandes especialistas, né? Então, vamos lá. Acho que essa pergunta é muito boa, Maurício, porque, não, o trabalho não é só do jurídico.
né? O trabalho também não é só técnico, é até mesmo um painel multidisciplinar que nós temos aqui. Então, em todo o processo de adequação ou readequação, você precisa de um corpo especializado. Se não tiver internamente, terá que ter uma assessoria externa para poder lidar com as diferentes áreas. Então, essa foi até uma das... Quando nós identificamos essa característica, essa necessidade, é que nós nos juntamos para poder iniciar o projeto que é o chamado The Privacy Hub, pegando um pouco sobre isso. Então, no escritório, nós, mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, nós identificamos que, quando nós sentávamos na mesa com um cliente, na época sobre GDPR, e que ele tinha que se adequar, só o escritório não conseguiria ajudá-lo. Então, era necessário ter uma consultoria técnica, era necessário ter uma consultoria de comunicação, era necessário ter empresas que pudessem fornecer a tecnologia necessária, era necessário ter alguém que ajudasse a mitigar esses riscos. E a ideia foi colocar todos... ter na mesma mesa, ter no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma plataforma. Nós temos a nossa plataforma online para poder atender a todas as necessidades que o cliente tivesse no mesmo local. E o fato de estar todo mundo no mesmo local, trabalhar em conjunto, não em exclusividade ou obrigatoriedade, mas em conjunto, facilita bastante. Primeiro, todos falam a mesma língua. O hiato que exige de comunicação, de questões técnicas, conceito, a curva de aprendizado, o atrito, ele é muito menor. O compartilhamento de informações, quando houver autorização, ele se torna muito mais eficiente. Então, é necessário, em todo o processo de adequação, você ter um corpo multissetorial, multidepartamental, às vezes até mesmo para... até treinar a própria empresa. Então, a gente vê agora os últimos casos de vazamento de dados, a questão da comunicação ela é essencial. Nós temos excelentes exemplos de má comunicação, que estão aí no mercado brasileiro, fora do mercado. Nós temos um caso específico, inclusive, até pegando esse de comunicação, em que a forma como o incidente foi comunicado ao mercado e até mesmo como evidências foram escondidas, ensejou a abertura de um processo na ordem de 10 milhões de reais contra um banco digital que agora está sendo processado pelo Ministério Público. Então, realmente, só respondendo a sua pergunta, Maurício, não é um trabalho só do jurídico, e não seria também um trabalho só do jurídico interno. Seria necessário todo um corpo atuando em conjunto. A gente fala muito sobre seguro aqui na Aon. E o pessoal aqui que está hoje na plateia, que é do mercado de seguros, enfim, que cuida de seguros dentro das empresas, tem uma questão que é sempre muito relevante, que é a quantificação. Quando a gente fala no seguro de propriedade, muitas vezes a quantificação é o valor, enfim, do prédio, do conteúdo. Quando a gente fala do seguro de responsabilidade civil, é um pouco mais complicado, até onde pode ir, enfim, eventualmente, uma demanda de um terceiro. E a gente também tem essa questão, né, de quantificação de riscos e ameaças relacionados a vazamento de informações, ou seja, banco de dados e tudo isso, enfim, que eventualmente pode levar a empresa a ter um problema sério, né, uma despesa relevante. Maressa, como é feito hoje essa questão de quantificação, após identificação, enfim, de tudo aquilo que a empresa precisa saber, né, para ter o tamanho real dessa exposição? Quando você fala hoje de 18 meses para se adequar ao LGPD, ele é um prazo muito curto, né? 18 meses, agora já são 16, né? Então, quando você fala sobre adequação, os clientes perguntam muito para a PwC, como que eu posso priorizar esses riscos? Primeiro, como que eu identifico o risco aos quais eu estou exposto hoje, pensando no contexto da LGPD, e como que eu priorizo a adequação? Até porque empresas grandes, complexas, já consideram um desafio se adequar em 18 meses e já entendem que não vai ser possível corrigir e se adequar a todos os requisitos da lei. Então, o ponto é, o primeiro passo, antes de quantificar, é qual que é o meu risco e como que eu faço para identificar esse risco. A lei ela vai falar sempre sobre tratamento de dados pessoais, como o Renato já explicou logo no início, e como que eu faço para entender se eu tenho risco hoje nas operações de tratamento de dados pessoais? Eu preciso, primeiro, entender quais são os dados pessoais que eu coleto, que eu armazeno, como que é o ciclo de vida do uso desses dados, ou seja, como eles são tratados, se eu tenho tanto dado pessoal quanto dado pessoal sensível, que são aqueles dados, por exemplo, de saúde, informações biométricas, genéticas,
qual é esse ciclo de vida, ou seja, como que a minha organização usa, trata esses dados, e aí sim, entendendo a operação de tratamento, eu consigo mapear quais riscos que eu tenho hoje. Se eu estou violando algum princípio, por exemplo, de privacidade, quanto ao uso dessas informações. Então, eu posso, por exemplo, hoje, muitas empresas, nós viemos de uma cultura que, até então, o interessante era quanto mais dado eu tenho, melhor, né? Olhando aí para Big Data, para esse contexto, hoje em dia, quanto mais informação, melhor. E aí, a privacidade, um dos princípios da privacidade da lei é a finalidade. Então, eu tenho uma finalidade de negócio válida para coletar esse dado. Se eu não tenho uma finalidade válida e eu coleto, hoje, teoricamente, eu já estaria violando esse princípio da finalidade. Então, eu já tenho um risco aí. Então, justamente por isso que nós temos falado muito que o primeiro passo é identificar quais são os dados pessoais que eu trato e qual é o ciclo de vida dessas informações. E aí eu identifico os riscos. E aí, sim, esses riscos deveriam ser priorizados, quantificados, para eu entender qual que é a minha exposição e eu conseguir priorizar as minhas ações de tratamento. Então, eu vejo que, justamente, essa questão da quantificação ela vai nessa linha. Existem alguns critérios que podem ser utilizados para quantificar. Por exemplo, volume é um dos critérios. Então, por exemplo, quando você entende o seu ciclo de vida dos seus dados pessoais, você vai descobrir, por exemplo, que você tem um grande volume de dados biométricos. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um grande volume de dados biométricos que está sendo compartilhado com um terceiro. E aí eu tenho uma segunda situação. Eu tenho um pequeno volume de dados pessoais sendo compartilhado com outro terceiro. Aonde que está o risco maior? No maior volume de dados pessoais sensíveis que eu compartilho com o terceiro A. Então, para você ter quantificar esses riscos, o importante é ter essa visibilidade de como eles são tratados e entender como que você está exposto em cada uma dessas situações para que você possa priorizar as ações de tratamento. A gente acompanhou o caso do WannaCry, que o Marcos citou aqui no começo da apresentação. Tudo começou com um software desatualizado, havia uma atualização específica, aquilo, enfim, nas empresas que foram afetadas não havia sido feito, e esse vírus aí pegou 230 mil computadores, enfim, empresas em quase todos os países. Eu queria perguntar agora para o André essa questão de evolução tecnológica. André, como você vê isso? O que está acontecendo nesse mercado? Ou seja, você como, enfim, né, representante de umas empresas líderes, né, dessa área, o que você pode contar para nós sobre essa evolução, os sistemas, enfim, antivírus, firewalls? Beleza. Bom, bom dia. Primeiro, eu queria colocar o ponto da segurança da informação em si. Existe uma necessidade urgente das empresas de mudarem a mentalidade sobre o que é a segurança da informação. Na verdade, ela é algo estratégico para o negócio. Tudo hoje se baseia no digital. E ela está ali para garantir que esse digital esteja seguro e que a empresa possa fazer negócio no dia a dia. Então, outra coisa também, a segurança da informação não pode ser vista como custo. Ela é, na verdade, investimento e a redução de custo. Porque esses casos todos aí, WannaCry, muitas vezes vazamentos que aconteceram, que foram citados aqui também, as empresas muitas vezes pecam no básico. Não aplicar um patch de correção é básico. Essa é uma disciplina que já existe há bastante tempo no mercado, com diversas soluções, que já deveria estar resolvida e não está ainda. Então, tem um pouco desse shift de mentalidade que é importante, e as ferramentas elas vão chegar, elas chegam, estão por aí, para ser os controles mitigatórios para reduzir esse risco que foi identificado no assessment. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte de dado pessoal, a tecnologia que é chave para governar o controle em cima desse tema é o tal do Data Loss Prevention. É o tipo de tecnologia que vai permitir que as empresas conheçam onde seus dados sensíveis estão. Porque, às vezes, a gente pensa, esse dado só está naquela base. Mentira. Faz um scan pela rede, vai achar ele em tudo que é canto. Até fora da rede, com a questão de nuvem. Então, é importante, da saída desses assessments, o Data Protection, Data Privacy Impact Assessment, etc., estabelecer quais são os controles mais urgentes, DLP vai ser um deles, para que você possa, de forma segura, poder entender onde estão esses dados, como estão sendo usados, e aí sim estabelecer medidas de proteção, seja bloquear uma comunicação ou se fraudado, etc., para que ele possa, digamos, sobreviver no mundo digital de forma segura. Então, esse é o primeiro aspecto, é a parte de
de identificação desse dado, onde que eles estão e quais são esses dados. O Renato comentou aqui o problema que o Facebook teve agora nos últimos dias. Eu entendo que o Facebook deve ter todos os, enfim, sistemas, todos os programas, todas as ferramentas de prevenção, enfim, mesmo assim aconteceu. Tá? De novo, o caso WannaCry. Aquele caso teve um componente, que era a desatualização, né, de um programa importante, e isso abriu as portas para essa invasão. Agora, acontecendo o pior, ou seja, aquela empresa teve um problema, esse problema veio a público, Facebook também, mais uma vez, colocando como exemplo, naquele caso lá na época da Cambridge, ele perdeu bilhões de dólares em valor de mercado. Tereza, crise de imagem, respostas, o que você pode falar para nós depois que o pior acontece? Enfim, e a gente tem que estar preparado também, faz parte, né? Enfim, não é só a readequação jurídica, a quantificação, ter os melhores sistemas. Se aconteceu, o que a gente faz? Bom, eu acho que a primeira coisa que, até acho que no painel anterior foi citado, é o reputacional, né? A perda vindo da perda da reputação. Você pode ver que qualquer empresa, a grande maioria das empresas que sofreram algum ataque, algum incidente cibernético, você vê o preço das ações, geralmente, no primeiro momento, lógico, ela cai, e ela demora muito para recuperar o valor, e se recuperar. Por quê? Porque, no fundo, você quebrou esse elo de confiança, não só com o investidor, com o seu consumidor. Então, o seu consumidor vai consumir menos da sua empresa, então suas vendas vão ser menores, ou ele pode consumir, você vai atrás desse cliente, custo de aquisição de cliente vai ser maior, quer dizer, a performance da empresa como um todo cai, e esse é um risco que vem, esse é um custo que vem da perda dessa reputação, esse gap reputacional pós-incidente. Aí, quando a gente fala com os clientes sobre isso, a primeira coisa que a gente fala não espera acontecer, porque quando acontecer, é aquela coisa, é como você procurar a saída de emergência quando o prédio está pegando fogo. É por isso que a gente tem todos os prédios têm treinamento de incêndio. É a mesma coisa. Se o risco existe, isso é um fato. Se a questão hoje não é se e quando, que foi o que foi falado aqui, acho que é a exaustão, então o risco existe e vai acontecer de alguma maneira, então se prepara. Eu pergunto para o cliente, vocês têm protocolos de não só da parte jurídica, mas protocolo de comunicação. E quando a gente fala em resposta, o pessoal pensa muito em resposta para investidor, resposta para mídia, mas resposta interna mesmo. Porque, muitas vezes, a falha está naquela comunicação de alguém identificou uma vulnerabilidade e a informação não fluiu dentro da empresa, e aí a coisa subiu, e aí, de repente, um hacker ligou para um jornalista e a informação vem de fora. Mas aí a vulnerabilidade já existia. Então, quer dizer, a resposta que a gente fala, esses protocolos de resposta, tem que estar estabelecido, tem que existir e tem que estar testado também, porque às vezes você acha que isso está funcionando e não está funcionando. Um caso clássico disso é a Equifax, que sofreu, acho que ano passado, a Equifax é uma empresa de crédito, credit scoring. E ela sofreu um breach, tal, e aí o que aconteceu é que, no relatório que eles apresentaram depois para as organizações, para os órgãos americanos, sobre as coisas que eles iam melhorar, implementaram de melhora, um dos itens que eles deram bastante peso foi a questão de governança, que eles chamam de governança de comunicação. Porque o que eles identificaram é que, internamente, não existia um procedimento, e olha que eles são uma empresa que trabalham com dados, não é uma mineradora, não, eles são uma empresa. E não existia essa comunicação para que chegasse. Foi identificada uma vulnerabilidade. Para quem que eu falo? Quem que vai ter que saber? Como que o conselho vai ser avisado? Não existia. Então, uma das coisas que eles se comprometeram a melhorar foi esse protocolo de comunicação, e testaram isso, e estão fazendo várias simulações. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro nessa questão de resposta é: você, empresa, existe um risco, e o risco é um risco que vai acontecer, é um incidente que pode acontecer a qualquer momento, então vocês têm que estar preparados. Então, tem que ter essa parte de preparação muito forte. Então, a gente trabalha muito com simulação, essas questões. Por quê? Porque quando a parte 2, a segunda parte da resposta, quando vem um incidente, e aí o circo está pegando fogo, aí chamam a gente, não é a situação ideal para a gente trabalhar, porque a coisa já aconteceu. Mas, de novo, primeira pergunta que a gente faz para esse cliente que chama a gente quando o circo está pegando fogo é: vocês tinham alguma coisa preparada? Bom, normalmente não. Aí o que a gente fala? Bom, o que a gente vai tentar ajudar você é trazer algumas práticas, porque existe, na verdade, um sequenciamento de coisas que vocês
que as empresas precisam fazer para tentar mitigar a parte reputacional. Então, geralmente, crise de cyber, incidente de cyber, o difícil é você mensurar o quanto que foi impactado. Você não sabe se foram 50 milhões de dados ou 5 mil. Aí, o que você vai fazer? Você vai esperar sentado até entender o que aconteceu ou não? Dar uma resposta, falando, a gente está investigando, está acontecendo. Porque a não resposta é a pior resposta. É uma resposta. Todo mundo vai interpretar que, poxa, o CEO não apareceu para nem me falar que sim nem não, então a coisa deve estar feia. Porque se o cara não tem nenhuma resposta para falar, espera um pouco que eu estou vendo isso aqui, é porque a coisa deve estar feia. Então, o pior sinal que você pode dar é a não resposta. Então, tem que trabalhar em respostas de uma maneira equilibrada. De novo, se você não sabe quanto que foi o tamanho do buraco, não vai sair falando que foram 50 milhões e, de repente, eram 5 mil. Então, se você está atentando contra você mesmo. Então, todo esse protocolo de como falar, quando falar, com quem falar, e, de novo, a gente sempre fala muito, o pessoal fica muito assustado com mas o jornalista, o investidor. Não. A comunicação interna, a comunicação como um todo tem que ser visto como parte de toda a preparação que a empresa vai apresentar, tem que ter para se preparar para esse tipo de incidente. Excelente conteúdo. Agradecer também a Zurich pelo apoio, pelo suporte, pelo patrocínio do evento. E queria fazer um agradecimento especial para o Marco Mendes, né, o nosso Cyberboy, que trabalhou aqui incansavelmente, né, para a realização desse evento. Parabéns, Marco.